Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui do Arred Coworking, diretamente dos estúdios do Arredcast. Eu com a minha parceira, Thaís Duarte. É nóis. Nós vamos mais uma vez trazer aqui no nosso estúdio uma coworker aqui do Arred Coworking, que atua, que trabalha, que atende aqui no Arred Coworking, para a gente bater um papo, conhecer. E se você tiver interesse em se conectar à nossa comunidade do Arred Coworking, que tem o propósito de conectar pessoas, ideias e negócios, procure a gente, com certeza aqui é o seu lugar. É isso? É isso. Aqui é o lugar para a gente disseminar ideias, para poder falar do que está sendo feito, principalmente aqui em Apucarana, né? Acreditamos demais nessa cidade, sabemos do potencial das pessoas que trabalham aqui e uma delas é a nossa convidada de hoje, essa nossa coworker que está sempre aqui atenta. Quando a gente está no cafezinho ali que ela chega, a gente já fica e aí ela dá cada sacada ali, ela já dá uns insights pra gente. Bem-vinda, Silvane. Vamos Muito falar obrigada. de quem é você. Fala um pouquinho aí, faça a sua apresentação pessoal. Bom, primeiro, gente, quando vocês estão tomando cafezinho ali, assim, sabe, eu acho que não sei, é ossos do ofício. Sem querer, você dá uma presta atenção. Opa! Veio! Então, meu nome é Silvane Michelin, sou de Apucarana mesmo, eu tenho 45 anos, eu sou formada em administração de empresas, marketing, propaganda e publicidade e psicologia. E também eu atuo com outras técnicas que são também diretamente ligadas à psicologia, que é PNL e hipnoterapia. Bacana. Bom demais conversar com um profissional, né, Thaís, que também é da comunicação. Sim, Né? sim. A gente fica ainda mais à vontade, uma parceira de profissão. Que vem para a psicologia com um olhar muito mais empreendedor, né? Por várias vezes a gente conversa com profissionais da área da saúde e percebe como, às vezes, eles têm essa dificuldade de se entender como um negócio, de entender como as coisas funcionam, né? Então, você já vem com essa mentalidade. Então, vamos entender um pouco isso, né? Houve aí uma transição de carreira também, houve uma busca por uma outra atuação profissional, né? Então, hoje, quais são as áreas de atuação que você atende, né? A linha também, que isso é importante para quem quer conhecer melhor o seu trabalho. Qual é a sua, Nós né? não vamos falar Qual com a é o seu administradora, negócio? né? Nós vamos falar com a Com a psicóloga. psicóloga Silvane Michelin. Isso aí. Então, assim, eu atuo, logicamente, com a psicologia clínica, porque é uma demanda bacana para mim. Mas eu também eu faço consultoria para as empresas, no marketing e também atuando com o pessoal, né, ali no RH. Então, recrutamento, direcionamento de líderes, enfim, treinamentos, muitas coisas. E também a gente dá aquela pontinha do marketing, né? Que às vezes a pessoa, não, mas por que eu estou fazendo isso? Não, mas não entendi. Então, assim, a gente sabe que tudo tem uma lógica, né? E a psicologia, ela consegue entender isso ainda melhor. Então, a gente entende ali o que o público espera, como que ele vai, com que olhos ele vai ver aquilo. Né? Então, assim, isso também é bastante interessante. Eu gosto muito dessa área. Então, às vezes, eu acabo misturando as duas. Mas se complementa muito bem. Totalmente. É muito interessante, né, o quanto... E a gente vai conversar sobre isso, né, desmistificar, muitas vezes, a atuação do profissional da psicologia, separando, inclusive, entendendo o que é o clínico, o que é, né, o organizacional, o recrutamento e seleção, o desenvolvimento de líderes, a formação, quanto é ampla essa atuação. Óbvio que aqui no Arred Coworking a Silvane tem uma sala clínica, né? Ela atende na área clínica, mas como falou, com consultoria também em outras empresas, né, em outras formações. Mas até fala pra gente um pouco sobre essa separação das áreas dentro da área da psicologia. E também é legal, é uma curiosidade minha daí, tá? Porque apesar da gente estar aqui, mas a gente não consegue sentar e conversar, né? Entender a linha que você atua mesmo, dentro da psicologia, qual que é a linha que você segue. É uma curiosidade. Olha, gente, eu não posso dizer que são todos, mas a grande maioria das pessoas que vão para a psicologia, então, assim, normalmente elas querem resolver os seus problemas internos. Para depois pensar como é que eu vou trazer isso para as pessoas, sabe? Sim. E claro que eu não fui diferente. Então, assim, hoje a minha linha de atuação dentro da psicologia são pessoas que sofrem com crise de ansiedade,
que sofrem com síndrome do pânico, sabe? Então, assim, essa é a minha maior atuação. Então, é uma área, assim, que eu domino muito, porque eu, obviamente, sem querer, ninguém quer isso. Eu passei por isso. Então, para mim, foi muito agravante e medicamento não adiantava. Enfim, muitas coisas não me davam resultado. Aí eu comecei a pesquisar para mim. Aí eu encontrei, né, técnicas bem específicas, técnicas muito legais, que ela te dá um retorno muito mais rápido. Porque, gente, uma coisa que eu sempre falo, quem tem dor tem pressa. Entendeu? Quem tem dor tem pressa. A psicologia, ela é maravilhosa, ela é excelente. Porém, muitas vezes, aquela pessoa fica lá 1, 2, 3 anos na terapia, o que não tá errado, gente, por favor, tá tudo bem. Mas a pessoa que chega com crise de ansiedade, ou com síndrome do pânico, ela tem aquele medo, um medo que, como que eu vou explicar? É como se o medo estivesse no ar, sabe? Parece que ela respira o medo. Aí ela vai se limitando, ela passa a não sair de casa, ela passa a não sair do quarto, até que ela realmente paralisa. Isso é um problema muito sério, que se agravou demais, né? Com a pandemia. Ia comentar sobre isso, né? Ela não existe na pandemia, ela não passou a existir, ela existia com certeza antes. Sim. Mas a pandemia agravou, né? Muito. A gente vê o quanto a gente comenta a situação de saúde mental das pessoas, né? Problemas econômicos, financeiros, profissionais, dentro de casa, né? A possibilidade interrompida de produzir para muitas pessoas, o desespero, fora a preocupação com a doença em si, né? Que é uma incógnita, que era um segredo, continua sendo para algumas pessoas ainda, nós não sabemos ainda todas as consequências, né? Tem sequelas que estão aparecendo agora e tal. Mas uma delas é a saúde mental, a gente sabe o quanto isso agravou, né? O próprio burnout, que foi reconhecido como doença catalogada a partir desse ano, né? Não vou me lembrar o momento, mas foi esse ano, que as pessoas têm um certo tabu de reconhecer e de falar, porque assim, se é uma doença, vamos pôr, que é visível, né? Sei lá, tô com uma gastrite, preciso fazer uma cirurgia e tal, vou ter que afastar do trabalho. E aparece lá no exame, né? Ó, tá aqui, ó. Isso. Como é que eu mostro isso? Aí, né, como que você acha que ainda existe isso também, né, da pessoa não ter ideia do que ela está sentindo? Quando você fala esse medo no ar, assim, como que uma pessoa consegue identificar que ela está tendo uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico? Normalmente, só se alguém muito próximo passou por isso, ou se o médico já percebeu que é esse o caso, só que daí assim, é uma pena, porque muitos médicos, eles não falam para a pessoa, olha, vai procurar uma terapia que você está precisando de uma ajuda emocional, né? Eles acabam dando ansiolíticos, acabam dando outros medicamentos que aí a pessoa, beleza, o ansiolítico vai ajudar? Com certeza, entendeu? Você não vai, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir ter um relacionamento saudável, você vai conseguir fazer várias coisas. Mas o medicamento, ele é limitado, porque o nosso organismo, ele é extremamente inteligente. Então, tudo que você começa a alimentar ou a ingerir, ele vai se adaptando. Então, chega um tempo que ou você aumenta essa dose, ou você inclui outro medicamento. Então, você vai continuar naquilo. E a crise de ansiedade, gente, é uma coisa assim que, como você falou, sabe? Tem muita coisa assim que as pessoas, elas acabam acreditando em outras coisas, elas acabam... eu já ouvi de tudo. Né, eu já ouvi que, não, mas é porque tem um espírito que tá, entendeu? Obsessor. Isso, exatamente, né? Aí eu falo, então vem cá, vamos ver qual que é o RG e o CPF desse obsessor, sabe? Tá te possuindo, né? Exatamente, então assim, aí a pessoa, ela começa a passar essa responsabilidade pro outro, mas eu tô assim porque o meu filho não dá sossego, eu tô assim porque o meu marido, não, você não conhece meu marido, entendeu? Então assim, é muito difícil essa relação. É até difícil você explicar para a pessoa. Olha, por que você tem crise de ansiedade? Então, posso dar uma palha? Pode, Opa. então estamos aqui. É para isso mesmo. Porque com certeza, muita gente que está acompanhando atentem-se a isso. vai, de repente, se identificar. Infelizmente, né? Porém, pode ser a grande ajuda. É uma grande momento, sacada, né? Gente, então é assim. Dentro do nosso cérebro, nós temos um dispositivo que ele é arcaico. Né? Como o apêndice. Todo mundo nasce com apêndice, certo? Mas o apêndice,
Hoje, para nós, Não tem serventia nenhuma. exatamente. Só para inflamar e ter que tirar. Pior, a gente podia, no nascimento, já tirar, né? Aproveitar e já fazer o... É possível. Então, existe uma parte muito pequenininha que está lá no centro do cérebro, que chama-se amígdala. Então, ela existe ali porque quando você está numa situação de perigo, sabe? E isso é mais assim, lá na época dos homens das cavernas, que você tinha que... Você Tá tinha alerta. que... Exatamente. Você tinha que ou lutar, ou você tinha que fugir. Entendeu? Porque o organismo, ele inteiro, ele é projetado para te preservar, para manter você vivo. Então, tá. Então, naquela época, isso era super útil, não que não seja hoje. Só que agora, essa acentuação continua. Então, como é que funciona? Essa amígdala, ela libera em todo o seu cérebro o cortisol, que é o hormônio do estresse, mas também libera a adrenalina. A adrenalina é justamente para, assim, para você correr, né? Tipo, ai, pegou fogo ali. Então, você não vai pensar, meu, por que pegou fogo? Não, você vai pegar... Fuga. E vai, depois que você vai cuidar disso, né? Então, assim, a pessoa pega, no exemplo do fogo, a pessoa pega, sai correndo e vai chamar o bombeiro e tá assim, tô resolvendo o problema. Aí, numa pessoa que não tem crise de ansiedade, dali poucos minutos, quando ela percebe que tá tudo bem, tá? Então, tem uma parte aqui na frente do cérebro que ele manda uma informação para essa amígdala dizendo que, olha, pode cessar a adrenalina que agora tá tudo bem. Aí você volta os batimentos cardíacos normais, né? Aquela respiração ofegante. Então, volta tudo normal. O que acontece em quem tem crise de ansiedade? Normalmente, não é uma regra, mas normalmente ela passou por períodos extremamente difíceis, extremamente desafiadores, onde ela ficou ou com medo, ou ela se sentiu desamada, ou ela se sentiu não valorizada. E isso trouxe para ela, emocionalmente, vários aspectos em que ela se sentiu muito mal. Só que a amígdala não entende dessa forma. Ela entende que ela está numa situação ali que não é legal. De desconforto, né? Exatamente. Então, nesse momento, isso normalmente vai acontecer lá no período infantil. Isso é uma resistência quando você fala com a pessoa. Imagina, escuta, você não está entendendo, eu me divorciei da minha esposa, é por isso que eu estou assim, é por isso que eu estou com a crise. Então, vem lá do período infantil. Então, é aquela criança que normalmente não foi compreendida, ou ela passou por violência doméstica, ou ela viu a violência doméstica, ou ela passou por abuso sexual, ou até mesmo ela não sentia que era amada pelo pai e pela mãe. Mas, enfim, foram uma sequência de acontecimentos, né, que é um intervalo grande, aonde ela acentuou a amígdala. Então, aquela amígdala foi estimulada muitas vezes. Tá trabalhando forte. Exatamente. Aí, o que acontece? Chega um momento que ela está tão estimulada que daí ela vai soltar a adrenalina, mesmo você não estando. Independente da situação, do caso. Não, tem pessoas que estão dormindo. Você está dormindo. Menino, você quer momento mais agradável e relaxante que esse? A pessoa acorda com a crise de ansiedade. Aí, acontece geralmente na fase adulta, que a pessoa, ela entra nessa situação de crise. Aí, o que acontece alguma coisa, né? Como eu citei, por exemplo, um divórcio. A gente diz o seguinte, esse divórcio por exemplo, você tem um copo cheio. Aí, sabe quando você dá a última gota para ele transbordar? Aí entra ou o divórcio, ou a profissão que não tá legal, ou, enfim, entra alguma situação e que aquilo dispara, né? Então, a pessoa, quando ela vem para o consultório, a gente procura investigar. Como que foi a sua história? E eu tenho muita resistência, gente, vocês não entendem. Sim. É muito difícil, sabe? Sim. Então, a pessoa, muitas vezes ela fala assim, não lembro de nada. Aí você pensa, vou ter que garimpar agora. Vamos tirar as camadas, né? Exato. Vamos até aproveitar, como você já entrou nessa questão de, olha, eu tenho muita dificuldade, né, nesse aspecto, mas até para a gente entender
onde que o calo aperta quando eu estou trabalhando como psicólogo, né? Uma das questões aqui que a gente fala de desafios do teu segmento de atuação. Então, além disso, né, como que você sente isso, Silvane? Quais são os desafios mesmo para a atuação do psicólogo para entregar essa ajuda, que é o que as pessoas buscam, né? Até porque a gente imagina, aí vamos ver qual vai ser a resposta, né? Que seja bem diferente do comum, quando alguém tem um produto ou um serviço específico a vender, porque pode ser concorrência, pode ser, né, má interpretação do uso de tal coisa e tudo mais, tá? Esses são desafios que você tem que aceitar. Agora, para uma atuação, né, de psicólogo que, putz, está lidando com o que tem de mais precioso ali, a vida das pessoas, os sentimentos, os traumas, né, dores, essas coisas, como você falou. De repente a pessoa tem 50 anos hoje, mas é uma coisa lá de quando tinha 2, 3 anos de idade. Então, são desafios, com certeza, totalmente diferentes do que normalmente a gente conversa quando alguém está aqui apresentando seu produto ou seu serviço. Né? Mas conta pra gente, então, um pouco disso, né? Onde o calo aperta na atuação. Então, existe um tabu muito grande ainda, um tabu social. Mesmo nós estando em 2022, sabe? Então, a pessoa, ela quer... É tipo fast food. Ela não quer esperar, entendeu? Ela quer assim, não, amanhã eu já quero estar melhor. Aí você, não, sabe, por mais que você explique para essa pessoa, viu, você permaneceu ali 30 anos, né, ou 10 anos, ou 20, não sei, né, dessa forma, tendo alguns problemas emocionais, tal. Como que vai resolver isso em um único dia? Nem o medicamento é capaz de fazer isso. Inclusive, o medicamento, ele tem ali de 7 a 15 dias para começar a promover o efeito dele. Mas não adianta, a pessoa quer... Aí a primeira pergunta, tá, mas quanto tempo que eu vou ter que ficar em terapia? Não dá pra gente saber. Então, é justamente por isso que eu fui atrás dessas técnicas que são muito específicas. Tá. E também existe aquele negócio, né? Eu tô mal, mas imagina, vou pescar, vai ficar tudo bem, sabe? Vou tirar uns dias. Isso, só preciso dar uma viajada, vou pra praia, só preciso dar uma viajadinha pra praia. Aí a criatura chega na praia, aí tem uma crise de ansiedade olhando pro mar. E ela não entende por que isso acontece. Pra ela pular e com a Iemanjá é pouca coisa, né? Exatamente, gente. Uma coisa que está assustando bastante, já que você entrou nessa linha. As pessoas não conseguem ainda entender o que é uma crise de ansiedade. Sabe? Então, assim, a crise de ansiedade e a síndrome do pânico, a sensação que você tem é que você vai morrer. E não tem como ser diferente disso. Só que a pessoa, ela já tá assim, ela já entrou numa coisa tão irracional, tipo, se ela parar pra pensar, não, peraí, eu nunca tive problema, né, no coração. Não tem ninguém na minha família. Ela não vai fazer isso, gente. Aliás, nem tem tempo. O desespero vem, e vem tão grande, que a única coisa que ela consegue fazer é ligar pro SAMU, levar ali pro UPA, ou então você vai procurar lá um cardiologista, entende? Foi exata a gente aqui, né? Você fez isso. Eu tive uma crise muito forte em 2014, eu fiquei um tempo morando fora do país sozinha, e foi maravilhoso, mas depois que a gente sente, né, o impacto do que isso causa. E quando eu voltei para casa, deu uma semana mais ou menos que eu estava em casa, e aconteceu um troço desse, sim, sabe? A impressão que eu tinha é que eu tava tendo um ataque cardíaco mesmo, uma crise de choro descompensado, eu não tinha ideia, as pernas não sentia, não conseguia ficar em pé, uma coisa absurda. E aí, o que eu fiz na ocasião foi, eu não cheguei aí para pronto atendimento, mas marquei cardiologista. No outro dia eu tava no cardiologista. Só que ainda... Graças não, né? Porque essas coisas a gente nem deve descobrir. Descobri que tem o prolapso da válvula mitral. Não vou morrer disso, mas, né? Por conta dessa crise. Mas ele me encaminhou depois para outro profissional. Ele falou isso. Falou, não, o que você teve foi uma crise de estresse. Né? De ansiedade. Foi isso que aconteceu, amor. Aí você foi pro psiquiatra. Na ocasião, não pode mentir. Eu tô tentando lembrar aqui. Ela sabe. Ela tá olhando nos seus olhos. Eu tô olhando no lugar certo aqui. Dilatar. Não, na ocasião eu fui, mas eu voltei pra terapia, porque eu fiz terapia há muitos anos e eu tava há bastante tempo sem. E eu voltei, na época, fiz tratamento, tomei uma medicação por 6 meses e terapia. E a terapia, ela é constante. Não, faz quantos anos isso? 8? Faz 8 anos que eu faço terapia, né?
E aí você fala, quando tem momentos que a gente aciona mais o psicólogo, tem momentos que você dá umas férias para ele, né? Você fala, ó, Tem isso tô de também, né, boa, né? Que eu acho que essa é outra questão também, É. falando até do negócio, né? Mas não sei, você estava comentando ainda, não sei se tem mais ainda dentro desses desafios, desses calos, dessas Ah, dificuldades sim. que você falou, Aham. inclusive daí, por conta de algumas situações, utiliza algumas técnicas, alguns métodos e tal, e tem a ver isso também, um pouco de desafio com relação a compreender técnicas, a compreender o método que utiliza para cada um, para cada situação. E até a pessoa ter abertura também, né? Para poder... Olha, existe de tudo. Uhum, Então, assim, você tem que aprender a lidar com a situação. Porque quando você diz, olha, eu vou utilizar algumas técnicas com você, né, algumas dinâmicas, aonde eu consigo com a sua ajuda, né, porque a pessoa, tipo, normalmente a pessoa, ela não quer se curar. Ela quer ser curada, entendeu? Uhum. Sem o mínimo de esforço. Então, além dela querer o fast food, ela quer que você faça tudo por ela. Então, e isso, hoje em dia, eu acredito que não está só na área da psicologia, está em tudo quanto é lugar. Uhum. Então, quando a gente vem e fala, olha, eu tenho técnicas assim, assim, assado, né, que foram estudadas e tal, não são aqui do Brasil, então, mas estão na linha da psicologia. Aí a pessoa já fica assim, Que é? o que é isso, cara? É. Entende? Então, assim, por mais que você explique de uma maneira científica que isso é possível, tá? Que isso dá para ser feito. Então, a pessoa já fala assim, ah, não, mas viu, eu fui num rapaz lá e ele falou que ia fazer a mesma coisa, mas não deu certo não, inclusive estou pagando ele até hoje. Aí é uma outra barreira. Então, já é a barreira da pessoa entender que ela está com crise de ansiedade. Ó, só para você ter uma ideia, eu tenho bastante contato com o SAMU, e eles, assim, numa conversa muito informal, eles falaram, Silvane, de 10 atendimentos que a gente vai, né? Porque a pessoa diz que ela tá tendo um infarto. Tá? Normalmente, de 7 a 8 é crise de ansiedade. Meu Deus, é enorme o É número. muito Grave, né? grande. É enorme. É muito grave. Só que a pessoa, ela faz exatamente isso. Ela vai no cardiologista, ela vai no neurologista, ela vai... Ah, tem pessoas que acham que isso é labirintite também. Então, aí vai ver... Então, quando descarta todas as hipóteses, aí a pessoa faz o quê? Ela vai pro psiquiatra. Gente, não que seja errado ir para o psiquiatra, tá tudo bem, tá? Ir para o psiquiatra. Mas, por exemplo, quando você entrou em crise de ansiedade, você se sentiu incapacitada de fazer algumas coisas? Sim, Você pode citar algum? trabalhar. Trabalhar. Aí Eu já... estava escrevendo minha tese de doutorado. E aí eu não conseguia. Eu sentava na frente do computador e a coisa não ia. Não produzir. Não produzia? Aí você se sentiu incapaz. Você começou a se questionar. Puxa, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não consigo mais. É. Exatamente. O que é difícil de você explicar para a pessoa é que, beleza, você vai tomar um medicamento, mas o medicamento, ele não vai te trazer a sua capacidade. Entendeu? Ou então a pessoa está com muito medo. Ela sente medo. Então, beleza, você vai tomar um medicamento, mas ele não vai te dar coragem. Sabe? São coisas assim, gente, que não... na farmácia ainda não dá para comprar felicidade. Entende? E tá tudo na sua cabeça. Né? Então, beleza, você toma o medicamento, como eu já falei para vocês. A partir do momento que... Você não vai ficar a vida inteira tomando, né? Bom, eu espero que não. Tem gente que fica. Tem gente que fica ainda. Mas chega um momento que o medicamento não está mais fazendo efeito. Que nem, por exemplo, quem sofre de insônia. É algo bem difícil de ser tratado, mas tem tratamento. Beleza, você vai lá, começa com um Rivotrilzinho básico, né? É um nome muito comum. Aí você vai lá, começa com umas 10 gotinhas, vai para 15, vai para 20, que é a dose máxima. Aí ele vai associar com outro medicamento. Só que chega um momento que não dá. O organismo, ele se acostumou com tudo que você tomou. E você não consegue dormir. Gente, ficar com insônia, eu falo para vocês, é um pesadelo. Você fica doida, você fica nervosa, você não consegue produzir. O sono é extremamente importante. Sim. E é isso que a gente tem dificuldade para explicar para as pessoas. O quanto que a sua saúde emocional pode prejudicar ao ponto de te paralisar mesmo. Que nem foi difícil para você trabalhar e para você estudar, né? Fazer a sua tese. Então, mas é difícil de você explicar. Olha, a sua saúde emocional você deixou de lado, você abandonou. Então,
aí a pessoa ainda fica um pouquinho resistente, aí normalmente ela vem para mim quando ela já fez tudo. Ela já fez simpatia, não que seja errado, gente, tá tudo certo essa simpatia. Mas ela já fez simpatia, ela já fez promessa, ela já foi até em outros lugares aí, entendeu? Aí ela vem, normalmente a pessoa chega e fala assim, viu, eu tô vindo aqui porque você é meu último recurso. Quando deveria ter sido um dos primeiros, né? Os primeiros. Aí eu penso assim, rapaz, em todas as alternativas da pessoa, eu tava lá no final da fila. Sério que é assim que você me considera? Mas aí resolve, vamos já Né? puxar aqui então, né? Então, por que a pessoa bota fé, né, no trabalho da Silvane e cola aqui que é sucesso, e ao invés de ser essa última aí, tenta puxar um pouco, gente, porque vai reduzir o tempo. Para combater esses calos, essas dificuldades, esses desafios, né? Por que você acredita que realmente pode resolver, comparando inclusive com todas as outras alternativas, não que seja melhor, né? Mas que talvez seja mais interessante ou mais inteligente iniciar com essas técnicas mesmo que a psicologia oferece. Isso, então, gente, é assim, eu vou ter que entrar, assim, numa parte mais científica, mas vou tentar falar de uma maneira, Tá. assim, bem, bem, com uma linguagem mais fácil. Todos nós temos um inconsciente, né? E aí já pega no calo, que, obviamente a pessoa não acredita. Inclusive, tem outras áreas da psicologia que eles também eles trabalham com outras coisas, eles não acreditam que o inconsciente pode trabalhar isso. Ali tem o teu inconsciente. O teu inconsciente registra tudo. Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Você pode não se lembrar, mas tudo que você viveu desde quando você nasceu tá ali, tá armazenado. Então, nessas técnicas, como que como que atua e por que promove uma melhora significativa? Porque a gente baixa, temos técnicas para isso, a gente baixa a ação do consciente e a gente aumenta a ação do inconsciente. Então, na verdade, nessas técnicas, eu não estou falando com Moisés, com a consciência dele. Eu estou falando com Moisés no inconsciente dele. Ou até mais na criança dele. Entende? Então, ali, a gente consegue trabalhar. Tá? Por exemplo, a neurociência, ela explica isso muito bem. Então, o que acontece? Você está acostumado a fazer alguma coisa. Então, existe uma linha neural que ela já está programada para fazer isso. Tá? Por exemplo, procrastinação. Quem nunca? Quem nunca? Então, existe uma linha neural sua que está traçada, que é assim, eu vou deixar isso aqui. Aí, quando eu ver que realmente não tem como escapar, eu vou lá e faço. É uma procrastinação, que também vem da ansiedade, tá? Aí, quando você tá ali com o inconsciente da pessoa, você entende que você consegue criar novas linhas neurais. Então, você cria essa nova linha neural, né? E o teu inconsciente, ele entendeu, e aquela antiga, ela vai diminuindo até ela perder a força totalmente, tá? Então, assim, como eu tinha falado no começo, esses traumas, essas feridas emocionais, que, assim, a gente passa despercebido, né? Por exemplo, uma coisa que é bastante comum, as pessoas de maior idade, aliás, mais experientes, vamos dizer assim, então elas falam, não, mas peraí, tá, eu apanhei, minha mãe me dava uma surra todo dia, e não sei o que, mas isso era normal naquela época, e não sei o que... Não morri, né? Exato. Tô né? aqui, Assim, aprendi. Aprendi, olha, eu não sou um Nutella, né? Não sou Nutella por isso. Eu entendo. Sim, eu entendo perfeitamente. E a pessoa, por exemplo, o Moisés adulto entende. Mas será que o Moisés, quando era criança, ele entendia? E o ato foi com Moisés criança. E não com Moisés adulto. Exato. Né? Então, existe uma resistência muito grande, porque a gente precisa atuar no que está gravado lá no seu inconsciente, que, repito, não é algo de agora, é algo de muito tempo. Então, é onde a gente cria essa nova linha neural e a pessoa vai melhorando em todos os aspectos, entende? Então, assim, eu já espero que na próxima semana a pessoa diga assim, se for o caso da crise de ansiedade, não, eu melhorei e tal, né? E tem mais uma coisa, assim que a pessoa vem para o consultório, a gente já, a gente não, né? É eu. Só tem eu, gente. Eu que... Então, eu já ensino para a pessoa que
que tem a queixa da crise de ansiedade, no mínimo 3 técnicas para ela fazer, entendeu? Para ela controlar a crise. Então, ela não chega naquele estado de estou morrendo, vou infartar. Então, quando começa, que a gente sabe, Vai né? sentindo. Vai. Quando começa a dar a crise de ansiedade, aí o duro que você já até espera, né? Ai, meu Deus. Lá vem. Lá vem. Então, nesse momento, é um momento de você aplicar a técnica, sabe? E é necessariamente, você precisa treinar ela antes. Por que você precisa treinar ela antes? Porque esse caminho neural não está feito no teu cérebro, entendeu? Então, o teu caminho neural ainda está assim, ó, você tem crise de ansiedade, ponto. E não há nada a ser feito. A partir do momento que você tá assim, ó, eu tô bem, não tô com crise, vou fazer as técnicas lá que aquela psicóloga me ensinou. Então, aí você cria um caminho neural. Quando você for aplicar efetivamente no começo de uma crise, o teu cérebro já entendeu que você já fez aquilo. Portanto, não é perigoso, entendeu? Perfeito. E você consegue realizar. Aí você consegue ter o controle, pelo menos até a próxima sessão. Perfeito. Nossa, fantástico. Muito bom, Silvane, faz muito sentido, né? Conforme a gente vai entendendo, e para vários outros aspectos, né? Eu trabalho muito com treinamento de oratória e não é diferente. Não. Tudo que a gente ensina, né, em termos de técnicas de controle, de criar um novo formato, né? Eu não uso exatamente essa nomenclatura, mas a adrenalina, a forma que ela atua, é tudo muito, né? São as emoções. Exatamente. Gerenciar as emoções também. Vamos deixar aí uma mensagem? Com certeza. Deixar aberto, né? Porque agora é o momento como se você estivesse na frente de alguém que... Talvez é aquilo, que deixou a Silvane para a última da fila. Ou para alguém que não sabe... Não conhece. Não conhece e não sabe se a Silvana tem que ser a primeira, a segunda ou a última fila quando está passando por alguma situação. Então, e para qualquer pessoa, como a gente falou, né? O assunto pandemia parece que despertou tanto, e que bom, a necessidade de tratar sobre isso, parece com mais frequência. Né? A gente vê políticas públicas nessa área, por exemplo, de saúde mental, o estímulo, né? O Setembro Amarelo, por exemplo, né? Com relação ao combate a suicídio. Mas a intenção, a ideia é que esse tema possa ser debatido, né, Silvana, o tempo todo, nas escolas, nas empresas, dentro de casa, né, a comunidade, na igreja, até porque as pessoas em volta começam a ficar mais atentas quando percebe que alguém está precisando de ajuda e não sabe para quem recorrer, né? E até fazer esse encaminhamento, talvez, para o profissional certo, na hora certa, e não procurar, de repente, alternativas que não sejam nada resolutivas, que só vão mascarar o problema. Ou às vezes até piorar a situação daquela pessoa. Então, acho que esse recado deixar para as pessoas como procurar, como acionar o serviço, como procurar essa ajuda certa, contratar esse serviço, né? Porque não é um favor, né? Não é uma ajuda. Você está contratando um serviço justamente para cuidar da sua saúde. Como você paga o remédio, como você paga, né, qualquer outra situação para poder, uma academia, como você paga qualquer outra situação, né? Contratar um serviço para poder cuidar da sua saúde. Então, nesse momento é isso, né? Deixar bem aberto para poder você conversar, caso tivesse uma pessoa, um possível paciente, cliente, alguma situação, e deixar essa mensagem para ele realmente te procurar, ter a certeza que está procurando o profissional certo para a demanda dele. Legal. Gente, uma outra coisa também, a pessoa que sofre com isso, ela tem vergonha. Sabe, ela tem muita vergonha, porque assim, aí já vem o tabu. Ai, porque eu tô olha, eu não tô legal, não consigo fazer e tal, e ela tá tendo crise de ansiedade. Sim. Então, normalmente, o que ela escuta? Isso é preguiça. Para, isso é desculpa para não trabalhar, aí vai lavar uma pia de louça, Isso é clássico, exato, que isso sara rápido. Então, assim, precisa necessariamente sair da vergonha. Né? Então, existem campanhas que dizem, olha, a mulher que está sendo abusada, ela precisa sair da vergonha e denunciar. Então, eu diria a mesma coisa, você tem que sair dessa vergonha e você tem que procurar ajuda, porque a sua saúde mental e emocional, ela é tão importante quanto a orgânica, e eu diria que até mais. Porque às vezes todos os seus órgãos vitais estão ok, tá tudo bem, mas a tua saúde emocional, ela vai te travar.
E trava, gente, trava mesmo. Então, olha, primeiro, reconheça os sinais, tá? Se você tá com tremor, se você tá com muita sudorese, o teu batimento cardíaco tá, assim, tá forte para você, se você tá com angústia, com medo, é tanta coisa, gente, que chega até uma... Respiração, Isso. foco. É falta de ar, a tal da falta de ar, né? Então, se você percebe esses sintomas e você tá vendo que, olha, eu não estou conseguindo, não consigo mais dar conta. Então, procure um psicólogo. Não que o psiquiatra seja ruim, não é ruim. Só que se você for ao psiquiatra, ok. Mas o psiquiatra, ele vai até um ponto. A partir daquele outro ponto, o psiquiatra não vai mais, não tirando o crédito. Mas é que assim, cada um tem a sua especialidade. Então, o psiquiatra, ele estudou sim para te reconhecer os seus sintomas e tal e te medicar com aquilo que você precisa. Mas o psicólogo, ele vai além disso. Ele vai lá nas suas emoções, vai lá nas suas memórias, ele vai estudar exatamente por que você está tendo aquilo. E ele promove o que a gente chama de ressignificação. Gente, a ressignificação, quase que eu gaguejo, é exatamente o que diz a palavra. Vai dar um novo sentido. Normalmente, sabe aquela coisa que aconteceu com você quando você era mais jovem, criança, não sei, sabe aquela coisa que você pensa assim, cara, mesmo que eu tenha 80 anos, eu nunca vou esquecer daquilo, sabe? E é exatamente isso, eu tenho inconsciente, ó, filho, vamos resolver isso aí, eu vou ter que jogar mais adrenalina em você. Então é mais ou menos isso, sabe? Aquela, todo mundo tem, gente, né? Aí, outra coisa, eu falei assim, né, da criança, tal, que ela se magoa porque ela apanhou. Gente, não está errado você dar disciplina pro seu filho. Muito pelo contrário, o psicólogo, ele vai te dizer, não, realmente, você tem que disciplinar a criança tem que ter um limite, mas não é, né, assim, espancar a criança, né, só que antigamente as pessoas passavam era uma por cultura isso. daquela época, um momento sócio-histórico, né, que era isso aí, não era... Essa era a solução. Se um fazia, todo mundo apanhava, porque um não podia rir do outro, né, eu lembro da minha mãe contando Na dúvida, isso. todos levam. Todo mundo leva, pra um Exato. não rir do outro. Olha a situação. Aí tem aquela piadinha, né? Eu já vi várias. A pessoa fala assim, ó, esse daqui era o meu psicólogo. Aí mostra um chinelo havaiana. Eu falo, ai, cara, Não faça isso. como é que você vai explicar isso pra uma pessoa faça isso, dessa? né? Mas, gente, tenha consciência do teu corpo, veja os seus sinais, veja o quanto isso está te incapacitando e procura um profissional sério que vai conduzir você para uma melhora. Como que as pessoas entram em contato com você? Sim. Vocês podem entrar em contato pelo Instagram, que é @psicóloga_Sil_Michelin, ou pelo telefone 999389673. Maravilha. E aqui no Red Aqui também, na Red Coworking. com certeza, entrando em contato aqui, vindo aqui até o Red Coworking, consultório da Silvane fica aqui, ela atende bastante, normalmente até tarde da noite, fim de semana, uma demanda grande, mas com certeza é o profissional que a gente indica demais, porque a gente percebe, inclusive, estando aqui, muitas vezes o comportamento dos seus pacientes, Sim. né? Ao entrar ou sair, né, pelo corredor, a gente percebe o quanto entrar e sair da terapia nessa sequência aí, muito bem cuidado, faz bem. E, acima de tudo, é a certeza de que o respeito, né? Porque vai, como a Silvane colocou, mexendo, conversando, acionando situações, às vezes pela vergonha, você nunca quis conversar com ninguém, né? Pelo medo, pela aquela dificuldade. E, acima de tudo, respeito, porque, sabe, tem técnica para isso, de tranquilamente te ajudar, com certeza, a viver. Ninguém nasceu para sofrer. Então, às vezes, sofrer por algum problema emocional, financeiro, profissional, de relacionamento, também tem como ser ajudado, com certeza, quando acionado por um psicólogo, por um profissional capacitado para isso. Bom demais. Muito bom o nosso papo. Se você também tem aí as suas ideias, as suas... Nossa, hoje o papo realmente foi profundo aqui, viu? Acessa camadas, né? Mas se você também quer vir aqui contar um pouco do seu negócio, da sua atuação, dos seus serviços, o Arredcast é o local para isso. Nos procure, mantenha-se conectados à nossa comunidade. Valeu pelo episódio de hoje. Até a próxima. Obrigado, Silvane. Eu que agradeço pela oportunidade, gente. Obrigada. Valeu, tchau, tchau.